Oi, você já ouviu falar num personagem chamado Drácula? E num personagem chamado Frankenstein e a sua criatura? Você já deve ter ouvido falar deles, ou já deve ter assistido algum filme, algum desenho animado, alguma série, ou já lido algum HQ, qualquer adaptação que fale sobre esses dois personagens. Não já? Ou pelo menos já ouviu falar sobre eles. Alguém já falou sobre Frankenstein ou sobre Drácula com vocês, não é? Bom, esses dois personagens são personagens adaptados de obras literárias, sabia? O Drácula é adaptado da obra literária desse nome, Drácula, do escritor Bram Stoker. E o Frankenstein é baseado na obra literária da escritora Mary Shelley. Esses dois personagens e essas duas histórias são escritas no estilo gótico. O que é isso de estilo gótico? Castelos góticos, igrejas góticas. E o que o gótico te lembra? Quando a gente pensa em gótico, provavelmente você deve estar imaginando aquela pessoa toda de preto, com lápis preto no olho. E aí você se lembra dessa coisa sombria, pesada. E o gótico traz isso sim. Como gênero literário, como estilo de escrita, o gótico ele traz esses mesmos elementos. Ele traz o elemento do que é sombrio, daquilo que traz um mistério, da provocação do pensamento, de fazer você ter medo e ao mesmo tempo dar gargalhadas de agonia. Esse é o gótico. O gótico, ele nasceu no século XVIII, trazendo esses questionamentos, né? Quando a humanidade começa a pensar em valores humanos, valores religiosos, valores sociais que já existiam na época. E essas pessoas começam a questionar esses valores. E nesse turbilhão de questionamento, de provocação, de pensamento, será que não é, das dualidades do pensamento, né? Eu fico com medo, mas eu tenho vontade de gargalhar ao mesmo tempo, de questionar o que já está imposto. É que nasce esse estilo que traz pra gente exatamente o lado sombrio, o lado misterioso, o que está por baixo da superfície. Sabe aquela expressão por baixo dos panos? O que não está sendo mostrado. E é por isso que o pano de fundo das obras dentro desse estilo literário, elas trazem castelos com calabouços, com passagens secretas, com corredores escuros, aquela chuvinha fina, sabe, daquele dia bem escuro. Imagina Londres chovendo, cheio de nuvem. Esse é o gótico. Ele traz a luz, ele mostra pra gente que embaixo da superfície existem mistérios. E ele traz esse horror, o terror, o medo do fantasma, o medo do monstro, né? E também traz o questionamento. E esse monstro tá dentro da gente ou tá fora? Bom, quem também trabalha o gótico em literatura anglófona, né? Em literatura em inglês, seja norte-americana ou seja britânica, são esses outros autores aqui. A gente falou do Drácula de Bram Stoker e a gente falou do Frankenstein de Mary Shelley. E, by the way, Frankenstein não é o monstro, gente, não é a criatura. Frankenstein é o Dr. Victor Frankenstein, que é o médico que cria o monstro, né? Olha aí o pensamento do gótico. Provoca isso em você. Quem cria o monstro? Nós, seres humanos? Pois é. Mas também Charles Dickens escreveu dentro desse estilo, né? Então, quem não conhece aquele filme que foi feito até com o Jim Carrey, que é uma animação, Os Fantasmas do Sr. Scrooge. Então, esse filme é baseado também numa obra literária desse escritor, Charles Dickens, né? Que é A Christmas Carol, um conto de Natal. E aí,
Também, esse personagem, que era o Senhor Scrooge, Scrooge é o nome dele, deu origem ao Tio Patinhas. Lembra do DuckTales? Então, Tio Patinhas, ele é baseado no Senhor Scrooge. Até porque o nome dele, em inglês, é Uncle Scrooge, Tio Scrooge, não é? Então, também, o Edgar Allan Poe escreveu contos de terror e mistério dentro do estilo gótico, né? Edgar Allan Poe, para quem não sabe, é um escritor norte-americano que escreve, e, por exemplo, O Corvo é um dos poemas mais famosos dele. Mas também você vai encontrar várias outras obras, uma que caiu, mas como, por exemplo, Os Assassinatos da Rua Morgue. Esse aqui eu tenho em HQ, olha que coisa interessante, né? Bom, então, falando de livros, de HQ, de série, de filme, de adaptações, de literatura na cultura pop, a gente pode lembrar de diversas coisas, como eu já falei, do Castlevania, que é uma animação que está passando agora até na Netflix, e também tem vários outros, tem filmes sobre Frankenstein, diversas adaptações, algumas que são bem parecidas com o livro, outras que eles modificam, sobre Drácula também. E aí vocês podem utilizar o imaginário. Porém, o gótico, ele não nasceu com esses escritores. Apesar deles serem bem famosos, ele nasce um pouco antes, lá no século XVIII. Esses escritores do século XIX, como a Mary Shelley e o Bram Stoker, eles não inauguram o gênero gótico. Mas o Horace Walpole, ele escreve O Castelo de Otranto, que é um livro que foi considerado um dos que estão inaugurando, iniciando esse gênero gótico, né? E aí ele vai estar recheado de passagens secretas, de fantasmas, de provocações para o seu imaginário e fazer você pensar, será que o monstro está dentro de mim? Ou será que o monstro está fora? Que monstro é esse?